A gente vai continuar agora no capítulo 2, estruturas atômicas. Lembra lá quando a gente estudou a lei da conservação das massas? De quem quer saber? Lavoisier. Então, Lavoisier ele, fez a teoria da conservação das massas, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Dalton resgatou essa teoria e resgatou a teoria também atômica. Lembra da teoria atômica criada lá atrás, dos filósofos gregos? Então, ele resgatou essas duas teorias e criou a teoria atômica de Dalton, que é o quê? A teoria da bola de bilhar, que é uma esfera maciça, indivisível, imutável, imperecível. Então, imagina assim, uma bola totalmente maciça que a gente não consegue dividir, e toda a matéria que existe é formada por esse átomo. Então, essa foi a teoria de Dalton. Sempre quando a gente fala o nome Dalton, a gente lembra bola de bilhar, uma bola maciça e indivisível. Então, esses átomos eles podem se unir e formar outras substâncias. Então, pessoal, como aquela frase diz, quanto maior as informações que a gente tem, melhor diagnóstico que a gente pode dar. Então, com o passar do tempo, as teorias foram se aprimorando. A partir dessa teoria, veio a teoria de Thomson. E bem lá na época de Benjamin Franklin, quando ele descobriu as cargas positivas e negativas, Thomson começou a falar que o átomo ele era formado por um núcleo positivo com cargas negativas grudadas ao redor dele. Então, imagina uma esfera com vários pontinhos assim, que seriam as cargas positivas, que é o modelo de pudim de passas, ou seja, o pudim é a carga positiva, ou seja, o núcleo, e as passas são a carga negativa, dos elétrons em volta da esfera. Então, essa esfera, ela teria a carga positiva do núcleo, e dependendo do número de elétrons que ela tem ao redor da esfera, seria um elemento químico, bem parecido com o que a gente tem hoje. Aí, mais para frente, a gente tem a teoria de Rutherford, que é quase a teoria que a gente tem hoje em dia, que é um modelo planetário, ou seja, o núcleo com os elétrons girando ao redor dele. Então, como que ele descobriu essa teoria? Imagina que a gente tem uma folha de ouro bem fina, e a gente consegue atravessar ela com partículas. Essas partículas que ele fez foi uma emissão alfa. A emissão alfa nada é que uma emissão radioativa, bem fraca, que emite. A emissão radioativa é o que? A liberação de partículas positivas de um átomo que tem muita carga, muita massa comprimida nele. Então, para ele ficar estável, ele começa a emitir partículas. Então, ele pegou, bombardeou essa folha de ouro com uma emissão alfa, ou seja, com cargas positivas, e verificou que algumas partículas foram rebatidas, outras foram desviadas e algumas passaram reto. E a partir disso, ele descobriu que o quê? O núcleo só pode ter uma carga positiva para ele poder desviar as cargas e também rebater algumas cargas que se chocaram contra ele. Mas também ele verificou que muitas cargas positivas passaram direto. Nisso ele conseguiu afirmar que o núcleo é um grande vazio. Imagina um estádio de futebol bem grande, uma bola de futebol no meio, bem no meio do campo. Aqui lá o núcleo. O resto do estádio é a eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, vocês imaginam que o elétron é um grande vazio. Ou seja, tem um núcleo bem pequeno, com praticamente toda a massa, e o elétrons girando ao redor dele numa área assim, de 10 mil vezes maior do que o núcleo do elétron. Então, tudo que a gente fala que a gente é constituído por vazio, porque a maior parte da matéria é vazio. A eletrosfera é bem maior do que o núcleo do elétron. Então, quando a gente toca alguma coisa, o que a gente sente é uma repulsão elétrica dos átomos. A gente não sente realmente tocando alguma coisa. O que a gente sente é a repulsão. Então, esse é o modelo planetário de Rutherford.
que é bem parecido com o que a gente tem hoje em dia, e também ele introduziu a ideia do vazio, que nada é constante, a matéria não é constante, ela é repleta de espaços vazios dentro dela, um núcleo bem pequeno e uma eletrosfera muito grande. Vocês viram a evolução que a gente teve ao longo do tempo, com os experimentos e com o conhecimento que a gente tinha lá atrás. Então a gente vê como é importante a gente pegar os princípios básicos de cada conteúdo para a gente ir implementando cada vez mais e melhorando nossas teorias. Porque assim, tudo que é criado, ele é criado a partir de alguma coisa que já existe. A gente vai inventando coisas não a partir do nada, mas a partir do que já existe. Então a gente vai testando e vai vendo outras formas de se enxergar alguma coisa. Por isso que sempre quando uma teoria surge, a gente testa para ver onde ela erra, não onde ela acerta. Porque a gente não pode pegar tudo que a gente tem, jogar fora e colocar um conceito novo no nosso dia. Então a gente tem que ficar testando para ver se ela erra, se ela errar a gente já joga fora. Ficou alguma dúvida?